Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do evento lá no Chile, né? A gente já tinha falado sobre isso, que é um evento totalmente fracassado. O Lula estava esperando fazer uma grande coalizão de democracias para brigar contra o Trump e coisa e tal. E, bom, verdade seja dita, pelo menos ele escolheu democracias dessa vez, né? Pelo menos ainda são democracias, né? A Espanha, a Colômbia, o Uruguai e o Chile, né? Acompanharam o Lula, o encontro foi lá no Chile, e o objetivo de todos eles é o mesmo: chorar porque a esquerda não consegue mais ganhar corações e mentes das pessoas e quer partir para o tapetão. Tem que censurar todo mundo. Democracia não é só eleição, tem que ter censura também, foi o que disse o Lula no encontro lá do Chile. Vamos entender o desespero desse pessoal. E aquele negócio, eu fico tranquilo. Até o Lula tá meio desesperado, porque ninguém deu bola para essa coisa. Ele achava que esse encontro lá no Chile ia ser a grande resposta ao Trump. Tá vendo, Trump? Eu não tô sozinho. Eu tenho 5 amiguinhos falidos igual a mim aqui, para também todo mundo chorando, esquerdista, que não tem popularidade. Todo mundo falido aqui também. Vamos brigar todos contra você, tá vendo? Eu não estou sozinho. O que, pô, ficou ridículo, Lula, ficou ridículo realmente. O pessoal não falou muito, não é porque não quis dar atenção, é porque ficou ridículo. Até o pessoal da esquerda evitou falar muito sobre esse encontro, mas eu vou falar, porque é ridículo, eu quero expor o seu ridículo. Essa notícia foi sugerida por Peter de Sunguinha 2 Mbeck, Arauto da Discórdia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Em crise com os Estados Unidos, Lula e outros chefes de Estado assinaram um manifesto contra discursos autoritários. E aí, já é o primeiro problema. Absolutamente nenhum dos outros chefes de Estado quis assinar uma declaração que falasse o nome do Trump ou dos Estados Unidos. Por quê? Porque tá todo mundo na merda, né? E ninguém quer estar tão na merda quanto tá o Lula e o Brasil, porque o Brasil, vocês sabem, a tarifa do Trump para o Brasil foi a maior de todas, 50%. Nem o Canadá, nem a China, nem os outros países que o Brasil, que os Estados Unidos está brigando, tiveram tarifa de 50%. O Lula foi o pior de todos. Aí o Lula falou: vem cá, amigo, vem cá, companheiro. Vamos fazer uma declaração aqui para criticar o nosso amigo Trump, coisa e tal. Vamos criticar o Trump aqui. Não tô podendo não. Ninguém quer se meter nessa história. Ninguém quer se meter nessa história por dois motivos. Primeiro, porque os Estados Unidos é forte e pode machucar. E segundo motivo, porque o pessoal sabe que o Lula tá errado, cara. Dá para ver que o judiciário brasileiro é um absurdo. O que o Alexandre de Moraes está fazendo aqui no Brasil é um absurdo. Eu já falei várias vezes que o Lula está esperando um tal de efeito Canadá aqui no Brasil, mas tem um outro motivo pelo qual o efeito Canadá não vai acontecer aqui no Brasil que eu não tenho mencionado muito. Porque no caso do Canadá, o Trump estava errado e o Canadá estava certo. No caso do Trump e do Brasil, é o contrário. O Brasil está errado. Qualquer um olha para o que está acontecendo no STF aqui no Brasil e vê que isso não é normal. Não é normal o que o Alexandre de Moraes tem feito, não é normal esse absurdo, essa perseguição absurda contra o Bolsonaro, essa sede por censurar as redes sociais, né? Enfim, em crise com os Estados Unidos, Lula e outros chefes de Estado assinam um manifesto contra discursos autoritários, né? Então juntou 5 esquerdistas sem dinheiro, o Lula mais 4, o Boric do Chile, o Sanches da Espanha, o Orsi do Uruguai e o Gustavo Petro da Colômbia. Desses 5, tirando o Orsi, que foi recém-empossado lá no Uruguai, mal entrou no governo dele, os outros 4 estão totalmente falidos, nenhum deles tem chance na próxima eleição. E, no entanto, assinaram esse negócio dizendo que aqui, ó, não cabe o imobilismo nem o medo, defendemos a esperança, resolver os problemas da democracia com mais democracia. O que eles querem dizer com isso? Lembra, na cabeça de esquerdista, democracia é a mesma coisa que comunismo. Então eles querem resolver o problema do comunismo com mais comunismo, né? Então, embora não cite Trump diretamente, o manifesto é considerado uma resposta indireta ao presidente americano, né? Ou seja, é o que aconteceu, né? Todo mundo ali está chateado com o Trump. Né? O Gustavo Petro da Colômbia tomou a patada. Né? No início do governo Trump, o Trump mandou de volta 2 aviões com repatriados da Colômbia, dos Estados Unidos para a Colômbia. O Gustavo Petro, não, que eu vou recusar, que eu não vou aceitar, que é um absurdo, que os refugiados, sendo que os refugiados sempre chegaram com algema e coisa e tal, sempre foi aquele mesmo procedimento. Inclusive, esses aviões já estavam combinados desde o governo Biden, então não tinha lógica nenhuma isso, mas o cara não peitou e mandou voltar os aviões.
o Trump ameaçou ele com um monte de sanções, meu amigo, os empresários da Colômbia fizeram o que era correto. Chamaram o Gustavo Petro, olha só, tem que voltar atrás, meu amigo, a gente não tem condição de brigar com os Estados Unidos, não. Tá faltando os empresários brasileiros fazerem isso com Lula, virarem pro Lula e falar, ó, Lula, olha só, vai dar merda, cara, a gente não tem condição de brigar com os Estados Unidos, não. É melhor voltar atrás, né, bota o rabinho entre as pernas, inventa uma desculpa, fala que errou, putz, desculpa aí, avisa pro Xandão, o Xandão fala, não, eu me enganei aqui, realmente eu olhei aqui o pendrive, o conteúdo é irrelevante, então não tem caso nenhum, então acaba tudo, né, e pronto, e resolve esse problema, porque não tem condição, né, enfim. Esse pessoal todo machucado por dentro com o Trump, mas qual que é o problema central desse pessoal todo aqui? O problema central da esquerda latino-americana, na verdade, é o problema da esquerda no mundo todo. A esquerda está perdendo força. Está perdendo força porque o algoritmo da rede social faz alguma coisa? Caramba, isso é uma burrice do mundo. O algoritmo não faz nada. Na rede social você escolhe o que você vai fazer. O algoritmo tenta adivinhar aquilo que você gostaria de ver. Mas a verdade é que nas vezes em que o algoritmo me recomendou vídeo esquerdista, vídeo de merda, eu vou lá e fecho o vídeo e assisto outro vídeo. Então, assim, não quer dizer nada o algoritmo no final das contas, né? O que quer dizer, na verdade, é as pessoas se comunicando, a possibilidade de todo mundo falar e todo mundo ouvir ao mesmo tempo. É isso que mudou. E isso não adianta fazer censura, vai continuar acontecendo. Isso é uma mudança estrutural na sociedade humana. E aí as pessoas conversando umas com as outras perceberam que são mais conservadoras e mais religiosas do que o governo é, do que as redes de televisão são. As redes de televisão, as grandes empresas de mídia no Brasil são muito esquerdistas. Pô, vai no Leblon pra tu ver, cara. É um esquerdismo absurdo do pessoal lá. Então, o que está acontecendo é isso, é uma mudança de pensamento das pessoas. E a esquerda encarando isso como um ataque à democracia. Se a gente perde é porque está atacando a democracia, não. Democracia é quando a gente ganha. Quando os outros ganham é ditadura, não pode, coisa e tal. Cara, é tão ridículo esse discurso do Lula, né? E aí juntou os 4 mané lá, tá aqui os 4 mané, os 5 mané na verdade, o Lula mais 4 mané no caso, né? O Sanches, o Lula, o Boric, que não sei quem é esse cara aqui, e o outro cara aqui, né? Não, esse aqui é o Sanches, o outro era o Orsi. Eu não conheço muito socialista, não faço questão de conhecer mesmo. Fizeram lá a palhaçada deles e coisa e tal, né? Discursário, coisa e tal. Aqui, os representantes do socialismo do século XXI. Repara que foram os que sobraram, tá? Foram os que sobraram. A América Latina está se livrando do comunismo, felizmente, tá? Não está sendo fácil, mas está se livrando e vai continuar esse processo de se livrar desses comunistas todos aqui, né? O Sanches tá aqui, né, reclamando pra caramba. Mas olha só, isso aqui é protesto contra ele lá na Espanha. Cheio de protesto contra ele lá na Espanha. Isso foi em junho agora, 13 de junho agora de 2025. Grandes protestos contra ele, um monte de acusação de corrupção, o pessoal fazendo campanha pela corrupção, né? Quem imaginaria, né? Governo de esquerda fazendo corrupção, quem imaginaria que isso é possível, né? Então, é isso daí. A situação do Sanches na Espanha está triste. Ele não consegue ganhar a próxima eleição, não. Muito difícil, né? É porque a eleição foi relativamente recente. Então, deve ter eleição lá, se não me engano, em 2027. Então, mas ele tá mal pra caramba nas pesquisas, né? Aqui, ó. O Sanches, o PSOE, que é o partido do Sanches, é esse vermelhinho aqui, ó. Olha só como é que ele tá hoje nas intenções de voto. Fica muito atrás de um monte de gente. Não conseguiria formar um governo agora se quisesse. A direita do PP, com mais o Vox, que é o que eles chamam lá de extrema direita, mas que não é a direita verdadeira, né? A direita verdadeira, mais a centro-direita aqui do PP, conseguiria facilmente fazer um governo de coalizão na Espanha, né? Então, o Sanches está desesperado, por isso que está reclamando. É o mesmo motivo do Lula. O Lula está desesperado, sabe que não ganha 2026. A única alternativa que tem é alguma coisa tipo uma revolução qualquer. O Gustavo Petro é pior ainda. Isso daqui, ó, é a Assembleia da Colômbia. Eu vou botar o som, porque você tem que ouvir o som para entender isso daqui. O Gustavo Petro, tá vendo que ele está levantando o braço aqui, ó? Isso daqui é o grupinho da esquerda lá na Assembleia da Colômbia, né? Porque eles estão sendo vaiados pelos outros deputados. Está todo mundo vaiando o Petro. Aí o Petro levantou a mão da esquerda. Vocês sabem que tem essa simbologia, igual o Hitler, né? Fazia o levantamento lá do Sieg Heil, lá do Hitler, né? A esquerda aqui na América Latina levanta a mão com a mão fechada para cima, né? É a mesma coisa, a mesma ideia de fazer o símbolo, né? Aí os coleguinhas dele levantam aqui, o pessoal vaiando ele, né? Só meia dúzia levantando a mão, né? Só o pessoalzinho aqui, né? E todo mundo vaiando eles aqui.
Mostra aqui o pessoal sendo vaiado e coisa e tal, o pessoal acusando eles de corrupção também, né? Aqui uma demonstração contra o Petro também na Colômbia, enorme a demonstração contra a Colômbia, ou seja, o cara tá ferrado também. Tem eleição na Colômbia, eu não sei se é esse ano, no final do ano, ou se é no início do ano que vem, mas ele tá ferrado de qualquer forma, não consegue ganhar a eleição por lá também, né? No Chile, o Boric também aqui, ó, vai perder com certeza. A candidata dele é essa Jara aqui. Ela até está na frente no primeiro turno. Mas por que ela está na frente no primeiro turno? Porque tá ela só de esquerda e tem 4 candidatos de direita aqui. Aí como os candidatos de direita dividem o voto, acaba que deu meio que empate aqui. Mas quando você vai para o segundo turno, o Cast ganha com muita facilidade dela. Então, zero chance da esquerda continuar no Chile ano que vem, quer dizer, zero chance, não dá para dizer, né? Muito pequena a chance da esquerda continuar no poder no Chile. As eleições no Chile são no final deste ano, né? Então, ou seja, é um monte de gente desesperada. E aí, o engraçado é que o Lula reuniu esse bando de desesperado e achava que isso ia ter uma repercussão enorme, que os jornais iam falar disso o tempo todo. E teve notinha em jornal, mas ninguém se importou com ele. Quem se importa, cara? Um bando de fracassado. Não tem ninguém ali que tenha relevância, que possa bater no Trump direto, né? Possa realmente fazer isso. Se somar o PIB desses países todos, dá, sei lá, o PIB da Flórida. Nem deve dar o da Flórida, deve dar o do Tennessee. Deve dar de um estado pequeno americano aí qualquer, e escolhe. Deve dar o PIB da Montana. Né? Ou seja, não tem nem chance dos Estados Unidos se preocupar com esses países criticando os Estados Unidos. Né? Aí, como não teve repercussão nenhuma, o Lula começou a publicar um monte de coisa na rede social dele, aqui no X dele. Aqui, ó. Ele danou a falar que, olha só, isso aqui é tudo. Isso aqui é tudo print da última hora aqui, ó, que ele falou sobre esse negócio aqui, né? Aí, olha só o que ele está falando aqui, ó. É perigoso o que ele está falando. É o que eu falo para vocês. Eles estão querendo ir para a solução Venezuela, dizer que não tem jeito de ter eleição enquanto tiver Big Tech. Então não temos que ter eleição enquanto tiver Big Tech porque não funciona aqui, ó. A extrema-direita organizada internacionalmente oferece um novo consenso de Washington, ou melhor, um novo dissenso de... Ou seja, os caras estão chateados, né? Chateado com a coisa. Antidemocrático, negacionista e intervencionista. Me diz um negócio, desde quando o Bolsonaro foi antidemocrático? Em que momento ele foi antidemocrático? Bolsonaro cumpriu todas as decisões do STF. No momento que perdeu a eleição, reclamou da eleição, é verdade, mas pô, reclamar de eleição, um monte de gente reclama por aí. Entregou o cargo e o Lula é o presidente atual do Brasil, né? Negacionista, como se negacionista fosse quem ficou do lado da população na pandemia, né? O Lula é o negacionista, na verdade, nessa história. Enfim, inimigos da democracia não recorrem mais à diplomacia dos tanques e das canhoneiras. Eles controlam algoritmos e semeiam ódio, espalham medo. Caralho, esse pessoal não faz a ideia do que seja um algoritmo, cara. Não é possível, cara. Promovem uma guerra cultural. Tipo igual a esquerda faz, né? A guerra cultural da esquerda, né? Utilizam o comércio como instrumento de coerção e chantagem. Atacam as instituições, a ciência e a universidade. Solapam a solidariedade entre nações e não sei o que lá. A extrema-direita latino-americana é subserviente e saudosa das antigas hegemonias. Olha o que ele está dizendo aqui, né? Temos que romper com as antigas hegemonias do Ocidente. Agora o negócio é Rússia e China, né? E essa é a principal ameaça à construção de um continente integrado, desenvolvido e autônomo. Olha o que eu falei para vocês, a saída do Lula é ursal, cara. Eu já falei para vocês, o Lula, ele sabe que ele sozinho ele não consegue ganhar no Brasil. A expectativa dele é juntar com a América Latina toda e fazer a ursal, fazer um continente comunista como um todo. Não vão conseguir, tá? E, de novo, eu sei que ursal é um meme, tá? Não é de verdade isso. Mas é o que ele quer. Ele quer integrar a América Latina entre os regimes socialistas. O problema dele para isso é que ninguém consegue ajudar ele nisso. A América Latina só tem país falido. A Rússia tá fodida por lá também, não consegue fazer mais porra nenhuma. Então ele tá ferrado, ele não tem ninguém para ajudar ele nessa tarefa, né? Então, forças progressistas precisam recuperar várias bandeiras que um dia já foram nossas. Liberdade de expressão. Lembra quando a esquerda defendia liberdade de expressão? Pois é, né? Agora não, agora defende censura, né? Quer censurar todo mundo, né? Ou seja, o pessoal está dizendo aqui que ele esperava com esse encontro aqui lançar uma grande união de partidos de esquerda para bater no Trump e coisa e tal. E o que aconteceu? Ninguém deu bola. Ninguém deu bola porque é ridículo. Isso daqui é o pessoal que perdeu. Sabe a pessoa que perdeu? Já viu que perdeu e está reclamando? Pois é muito triste isso. A esquerda tentou de tudo para se manter no poder. Não vai conseguir. Vai acabar sendo relegada à lata de lixo da história, né?
Aí teve mais coisa aqui, não porque asilo contra a opressão, porque várias pessoas aqui, vários brasileiros fugiram para o Chile para receber abrigo e coisa e tal. Pois é, né, Lula? Igual tem muito brasileiro hoje pedindo asilo nos Estados Unidos e na Europa contra a perseguição sua e do Alexandre de Moraes, né? Que coisa curiosa, né? Aí ele fala aqui, ó, não, tem um lugar que ele fala aqui, ó. Nossos países conhecem de perto horrores de ditadura que mataram, perseguiram e torturaram. Como vocês estão fazendo, né? Matando, perseguindo e torturando. O Oswaldo Eustáquio entrou na cadeia, saiu de cadeira de rodas de lá, né? O caminho para a reconquista da liberdade foi longa. Democracias não se constroem da noite por dia. Zelar por esse interesse coletivo é uma tarefa permanente. Agora, Lula, você lembra que os militares, quando deram um golpe em 64, eles falaram exatamente que queriam lutar pela democracia, queriam preservar as instituições, porque, né, na época eles diziam que os comunistas iriam dar um golpe, né? O pessoal lá do Jango iria dar um golpe, o Jango e o Brizola iam dar um golpe, coisa e tal. É exatamente a mesma coisa que vocês estão fazendo. Vocês mais uma vez, são o grupo de poder que está perdendo espaço e quer se apegar ao poder a qualquer custo e está fazendo golpe aqui na América Latina. É impressionante como é que a história da América Latina é homogênea, né? E esse pessoal da esquerda se recusa a perceber que eles estão fazendo a mesma coisa. Eles perderam força, a população não quer mais a esquerda no poder, porque a esquerda falhou em tudo que prometeu no Brasil, e agora eles querem se apegar ao poder na base do golpe. É o que eles estão fazendo, né? Vivenciamos uma nova ofensiva antidemocrática. Sim, pelo Alexandre de Moraes e você, Lula. O sistema político e partidos caíram em descrédito. Por essa razão, conversamos sobre o fortalecimento das instituições democráticas e multilateralismo em face de sucessivos ataques que vem sofrendo, não sei o que lá. Ou seja, ele fala mais coisa aqui, mas a verdade é que ele está falando um monte de merda, sendo que o problema dele é esse, né? Ninguém prestou atenção. E ninguém vai prestar atenção, porque ele não tem saída para isso. Já se vê o Lula como fim de carreira, esse pessoal todo aí da esquerda como fim de carreira no final das contas, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.